E começa mais um Consultório Aberto, o programa onde a estrela, olha, hoje vai ser o seu coração. Aquela que realmente que devia ser tratado como estrela, porque ele não para nunca para manter você vivo. E aliás, quanto mais parado você tá, mais você obriga ele, a trabalhar. Então hoje a gente vai saber, além dos segredos para ter um bom funcionamento do nosso coração, realmente o que a gente não pode fazer para estragar essa máquina maravilhosa que faz você levantar todos os dias, mesmo quando você está dormindo, ele está lá, trabalhando por você. Então vamos ter um pouquinho de gratidão pelo nosso coração aqui? Então fica aqui, e saiba todas as dicas depois da vinheta. E a gente já está aqui com ele, Dr. João Marcelo Cavalcante, que eu não vou nem me arriscar a falar o próximo nome, como é que é? Krutkovsky. Krutkovsky. Da De onde Ucrânia. vem? Da Ucrânia. Olha aí, que interessante. Vamos falar sobre isso, hein? Depois disso. Então, como é que está o coração de um ucraniano aqui no Brasil hoje em dia? Triste, né? Triste, muito triste. Pela situação, não só na Ucrânia, mas em todo mundo. Todo mundo, inclusive, a gente tem uma reportagem lá no portal da Atena que eu fiz, hein? Eu quero que vocês leiam. Nunca, desde a Segunda Guerra Mundial, o mundo esteve tão em conflito. A gente fala da guerra da Ucrânia e da guerra de Israel. Mas a gente, atualmente, hoje, nesse momento, você está assistindo esse programa, tem 128 guerras acontecendo ao redor do mundo. Então, haja coração, né, para a gente suportar isso. Esse tipo de... A gente viver, por exemplo, o Brasil é muito tranquilo em relação a isso, mas hoje a gente tem continentes vivendo medo. A Europa vivendo aquele medo. Esse medo, esse estresse... Você tem certeza que o Brasil é tranquilo? No Rio de Janeiro, não, a guerra civil que nós vivemos? No Goiás, então, vamos colocar o Goiás. O Goiás hoje, com o nosso governador, nós temos tido um mar de calma aqui no Brasil. Mas é verdade, se a gente for olhar o Rio de Janeiro, tanto de gente que tem pânico ali em paradas de ônibus, linha vermelha, você não pode pegar uma rua errada, você sai dentro de uma comunidade, é metralhado. Isso prejudica o coração de alguém? Você viver com essa sensação, esse medo? Com certeza, né? O organismo, o homem, ele não foi feito para ficar parado. Ele sempre foi nômade. Essa questão do sedentarismo, eles vêm da metade do século XIX para cá. Depois, com o supermercado, com as gôndolas. Antigamente nós tínhamos que caçar, pescar, plantar, agora tudo é no supermercado. E quando a gente estava mais sujeito à violência da natureza, aos predadores, você tinha aquele estresse agudo. E aquele estresse agudo gera no seu organismo muitas substâncias que fazem você virar uma super pessoa, um super homem ou super mulher. Por exemplo, aparece uma onça na sua frente, você escala uma árvore, você não sabe como você fez aquilo. Por que isso acontece? Porque o organismo libera substâncias como a noradrenalina, adrenalina, libera angiotensina, libera cortisol, e isso faz você otimizar a sua máquina. O seu músculo trabalha com mais potência, o seu coração trabalha com mais potência, o seu pulmão é capaz de inspirar e expirar uma quantidade maior de ar, e isso te dá uma chance de escapar do perigo. O que aconteceu? Quando nós adotamos a vida moderna, o estresse passou a ser outro. Não passou a ser um estresse mais físico, passou a ser um estresse mental. E não se engane, a questão dessas substâncias, a angiotensina, aldosterona, renina, todas essas substâncias estão elevadas frente também ao estresse mental. Não é à toa que hoje a hipertensão arterial é uma das condições mórbidas que mais acomete a população. E cada década aumenta mais ainda, exponencialmente, a quantidade de pessoas expostas a esse fator de risco cardíaco. Mas eu brinco muito em relação a isso, até lá em casa. Eu falo assim, não, quando você está cansado fisicamente, conseguiu tirar uma noite boa de sono ali, você está bem. Quando você está muito cansado mentalmente, você dorme, acorda cansado, dorme, acorda cansado. A preocupação mental, exatamente. É diferente, o cansaço físico, ele vai embora, para mim, vai embora mais rápido. Aí a questão, quando você está nesse estresse agudo, são 5, 10 minutos, 1 hora no máximo. Agora, o estresse crônico,
ele deixa o seu corpo ligado interruptamente, e isso faz com que o seu vaso sanguíneo comece a se desgastar. Então a gente pensa assim, o senhor de 40, 50 anos estava jogando bola e teve uma morte súbita. Aí você fala, ele morreu naquela hora? Não foi naquela hora. Foram anos, foram meses, anos, 5, 10 anos, com a pressão alta, com colesterol alto, com a glicemia mal controlada, com o cigarro. Então, a questão da preocupação na saúde cardiovascular, você tem que fazer desde a infância, para que os seus vasos sanguíneos se mantenham jovens durante toda a sua vida, para que você possa chegar aos 60, 70 anos com as suas coronárias como se tivesse saído do útero da sua mãe. Eu tive, sabe, José Otávio, que um ensinamento de uma professora minha na cardiologia, que ela falou o seguinte: João Marcelo, você pode pagar um curso de inglês, computação para o seu filho, para poder ele vencer na vida, mas se você quiser deixar um legado para ele ter qualidade de vida, coloca ele para uma prática de atividade física. É isso que vai fazer ele envelhecer com saúde. Eu achei interessante o senhor falar da questão do futebol de final de semana, porque muita gente considera ele como um exercício. Não, eu jogo futebol todo final de semana. Mas a pessoa não cuida da alimentação, não faz nenhum exercício ao longo da semana, chega no final de semana, vai fazer um esporte de competição, de contato, com muita corrida. E aí o futebol, a questão é porque nós somos competitivos, né? Mesmo que seja uma pelada entre amigos, você vai querer vencer. E aí o que você vai fazer? Você vai ter picos hipertensivos durante essa partida, e esse pico hipertensivo, se pegar uma condição apropriada, pode gerar o derrame ou o infarto dentro da partida de futebol. É o que você falou. Se você não, por exemplo, o exercício físico regular, ele mantém a sua artéria elástica. O que a artéria elástica faz? Ela consegue acomodar a pulsação cardíaca. Vem uma onda, uma batida do coração, essa onda é amortecida pela artéria elástica. Mas se você não cuida do seu vaso sanguíneo, se você deixa aparecer uma placa de gordura, que a gente chama de aterosclerose nas suas artérias, a sua artéria vai virar de uma borracha, vira um cano. E olha só, você pensar, a pressão sai normal, 12/8, mas um senhor que tem uma pressão de 17/10. Imagine chegar essa pressão de 17/10 direto no cérebro, que é sensível a isso. Os vasos sanguíneos cerebrais, eles são mais frágeis, a parede dele, ele tem uma resistência menor a essa pulsação. Você imagina o estrago que pode acontecer? Ah, entendi. Então é como se o coração jogasse muito forte. Isso. E ao longo do caminho na veia ele fosse perdendo a força e se normalizando até chegar nos órgãos periféricos. Então ele não sai daqui e chega aqui com a mesma força. Exatamente. É só você fazer a comparação. Imagina você batendo o dedo num cano e batendo o dedo numa mangueira. Sim. Olha só a diferença do que vai chegar do outro lado. Como que o som vai chegar muito mais forte no final do cano, do metal, do que na borracha. Interessante isso. E quando eu comecei até aqui o programa, eu tinha aquela ideia de que quanto mais velho o coração, mais problemas, mais infarto. E eu fiquei assim, muito surpreso quando eu descobri que a média maior de infarto ela ocorre ali 40, 45 anos. E eu vi isso acontecer com vários amigos, 42, 43, infartando. Que isso, gente? Geralmente, o que mais mata no mundo é derrame e infarto. E, além de matar, ele gera várias condições, por exemplo, como a cardiopatia, a insuficiência cardíaca. E a insuficiência cardíaca, ela tem uma gravidade de mortalidade muito mais do que muitos cânceres. A insuficiência cardíaca, ela só perde mortalidade em câncer para o câncer de pulmão e o câncer de pâncreas. Se você é diagnosticado com uma cardiopatia dilatada, coração dilatado, funcionando menos, a chance de você morrer é maior do que se você tivesse um diagnóstico de um câncer de próstata ou um câncer de mama, por exemplo. E as pessoas, esse é o problema, sabe? Eu acho que o grande mal de uma doença é a nossa ignorância acerca dela. Você reúne os conceitos, você sabe que você tem, mas você não valoriza o que isso pode provocar no seu corpo.
Por exemplo, a pessoa chega, tô com a pressão alta, tá 14/10, mas tá tranquilo, não tô sentindo nada. O meu colesterol deu 200. Tem gente que fala assim, eu tô com a glicemia de 400, mas olha aí, tô trabalhando, fazendo tudo sem problema nenhum. Achando que isso é uma prova de ser super-homem, ou de ser muito macho, ou uma mulher fora do comum, assim. Como se fosse uma super-herói. Não é. Quanto mais você facilita o trabalho do seu corpo, quando você permite que o seu corpo trabalhe com condições favoráveis, você vai conservar esse corpo por muito mais tempo. Quer dizer, se eu já não estou bem e eu ainda forço o meu limite, na verdade eu estou estragando minha máquina mais rápido. Muito mais rápido. E vou falar uma comparação. Por exemplo, um beija-flor. O coração dele bate a 120 batimentos por minuto e ele bate aquelas asas 150 vezes por minuto. Qual que é a expectativa de vida de um beija-flor? Em torno de uns 3, 5 anos. Agora o elefante, aquele corpanzil todo. O coração dele bate a 40, 60 batimentos por minuto. Ele vive 60 anos na natureza. Então você vê, se você fazer com que o seu corpo trabalhe com mais facilidade, você exige menos do seu corpo, você vai prolongar a vida útil dele. Aí você me pergunta assim, então, quer dizer que se eu for jogar futebol, a minha frequência cardíaca vai subir, minha pressão vai subir, eu vou morrer mais? Não. Sabe por quê? Porque a frequência cardíaca ela sobe na partida de futebol e a pressão sobe na partida de futebol. Mas com isso, você vai aumentar o rendimento do seu coração. Quando você estiver no repouso, quando você estiver passeando, quando você estiver dormindo, a sua frequência cardíaca é uma frequência cardíaca menor. Por exemplo, o sedentário. O sedentário tem uma frequência cardíaca que pode beirar os 100 batimentos por minuto. Agora, um atleta, um maratonista, aqueles quenianos, o coração dele bate a 30 batimentos por minuto, 30 vezes por minuto, e ele não sente nada, dada o alto rendimento que o coração desse atleta tem. Que incrível! Então, quer dizer, quanto mais parado eu tiver, com o tempo, mais o meu coração vai ter que... Ele vai ter uma frequência cardíaca mais alta, e isso é um grau de desgaste para o coração. Então, esse que o senhor falou também do coração dilatado, era o que antigamente a gente falava, fulano está com o coração grande. Exatamente. E o que causa isso? Aqui em Goiás, Minas Gerais, nós tínhamos o problema da doença de Chagas, né? Então, a doença de Chagas não está erradicada ainda, mas diminuiu muito a quantidade de pessoas com infecção aguda. Hoje em dia, as maiores causas do coração dilatado é o infarto do miocárdio, é uma cicatriz que o infarto deixa. Parte do músculo cardíaco é transformado em tecido de cicatriz, em colágeno, em fibrose. E ele não consegue executar as funções dele, que é bombear o sangue. E nós temos também a hipertensiva. Então, as maiores causas são essas causas da doença crônica. Outras causas, nós temos a cardiopatia periparto, a cardiopatia do abuso do álcool, algumas cardiopatias bastante raras, como, por exemplo, a cardiopatia de Takotsubo, que é aquele coração descompensado. Você já deve ter ouvido falar do coração da emoção forte, do coração despedaçado, em que ele perde a compactação. É como se o pedreiro tivesse feito a parede sem colocar os tijolos da maneira certa. E o coração não consegue funcionar da maneira adequada por essa mudança da arquitetura do coração. É aquele artifício que eles às vezes usam nos filmes, né? Fulano não pode sofrer uma emoção muito intensa. Forte, isso existe, eu achei que era só de filme. Existe. A pessoa não pode realmente ter um pico muito forte. Que a gente chama de síndrome do coração partido. Mas isso aí, gente, eu adoro esse eu acho que a nossa população não precisa ficar preocupada, porque isso não é com quem quer ter a síndrome, é quem pode, né? Quem pode. É uma condição genética que permite que a pessoa desenvolva esse tipo de cardiopatia. Então tem também o fator genético. O senhor falou que do coração, uma condição gerada pela bebida? Que é a cardiopatia. Isso também? Exatamente. A pessoa, o alcoólatra, a pessoa que abusa do álcool, tem uma grande predisposição a dilatar o coração. Agora, o que o álcool faz? Ele intoxica, né? Ele atua no metabolismo cardíaco, não permite que o coração ele se nutra da maneira adequada. Ele não consegue fazer aquelas reações químicas da quebra da glicose, do aproveitamento de ácido graxo, e ele começa a ter falta de energia. E quando você tem falta...
é como se ele estivesse trabalhando no máximo, tendo pouco combustível. Você vai desgastar o seu coração e ele vai acabar sofrendo. Então, o álcool também é algo sério. Mas a boa notícia é que se você parar de beber, ou, por exemplo, tem algumas condições que você consegue reverter quase completamente a cardiopatia. Por exemplo, na cardiopatia da gestante, na cardiopatia periparto, você vai passando os meses, você trata bem o coração dessa mulher, ele volta a bater normal. E mesma coisa da pessoa que exagera no álcool. Se ela parar de beber, a chance de ela restaurar o coração é quase 100%. Bom, que bom, porque aqui realmente no Brasil a gente tem um pouco essa cultura da bebida, né? Até em música, assim, a gente, né? O sertanejo em si tem muito essa pegada do vou beber, né? A sofrência, né? Então, parou, começa a melhorar. Exatamente. E para melhorar, parei de beber, o que eu preciso fazer? Qual é a receita para eu botar meu coração nos eixos? Bom, o primeiro ponto é nunca deixar o acompanhamento médico. Então, a primeira coisa é você saber que você vai ter que casar com as medicações. Então, quando uma pessoa é diagnosticada com uma cardiopatia dilatada, essa pessoa deve seguir a recomendação do seu médico e manter as medicações pelo tempo apropriado. Geralmente, vai ser pelo resto da vida dela. O segundo ponto é você deixar o que causou a cardiopatia, por exemplo, deixar o álcool. E terceiro ponto, adotar é algo que serve para todo mundo, que é adotar os hábitos de vida saudáveis. Exercício 150 minutos por semana, uma dieta muito rica em vegetais, em frutas e verduras, em fibras de uma maneira geral. Tentar controlar o seu estresse através de uma meditação, através da yoga, através até da espiritualidade. Eu acho que você deve ter ouvido falar que aqui em Goiás nós temos no Hospital das Clínicas, onde eu trabalho, uma equipe chefiada pelo Dr. Weimar Seba, e ele está se atentando muito para essa questão de espiritualidade. E teve uma das orientandas dele, que terminou o mestrado, junto com o Dr. Álvaro Alvezum, foi orientado pelo Dr. Álvaro de São Paulo e pelo Dr. Weimar, que ela mostrou que a pessoa que desenvolve a oração, que a pessoa que começa a ter sentimentos bons, tem uma maior facilidade de controle da pressão arterial. Os níveis da pressão arterial nessas pessoas são mais controlados e mais facilmente controlados com as medicações do que a pessoa que não estava sujeito a essa intervenção. Ou seja, a primeira dica para a gente ter um coração saudável é tenha um bom coração, seja bom de coração. Exatamente. Nossa, incrível. Boas emoções. Boas emoções, bons sentimentos, bons pensamentos. A gente já vai para o intervalinho, mas antes da gente ir para o intervalo, não andeis ansiosos de coisa alguma, não é assim que está na Bíblia? Então aprende aí, não fica ansioso não, que daqui a pouquinho a gente volta com mais dicas.